A história começa com um general reformado que viaja para entregar novos coturnos táticos ao seu neto na guarnição militar. No entanto, o Major Batalhão, um jovem de elite que preza unicamente por resultados, o ignora e o expulsa, obcecado pela obtenção da comenda presidencial. Antes de assistir ao vídeo, por favor, inscreva-se e deixe o seu gostei. Isso nos ajuda muito. Era uma tarde de outubro, o sol quebrava-se sobre as águas antigas do Rio Paraná. Pela janela do ônibus que corria pela rodovia Regis Bittencourt, passavam os Campos Dourados, cuja colheita já havia terminado, e ao longe, as montanhas da fronteira esvaneciam-se. Dentro do ônibus silencioso, um idoso, vestido com roupas de caminhada, estava imerso em profunda contemplação, olhando pela janela, General Pedro Albuquerque. Houve um tempo em que 4 estrelas, o símbolo da honra do Exército Brasileiro, brilhavam sobre os seus ombros. E uma única palavra sua era capaz de mobilizar centenas de milhares de tropas brasileiras e aliadas, mas agora, sem o uniforme, ele era apenas um avô comum a caminho de encontrar o seu único neto. No seu colo, em vez de uma marmita que ele próprio tivesse preparado, repousava uma pequena caixa contendo um par de coturnos táticos novos, daqueles que o neto tanto pedia. Vovô, o quartel é bom, mas as botas são muito pesadas e magoam-me os pés. A voz queixosa do neto, dita ao telefone, ainda lhe soava na memória. Embora se pudesse comprar o artigo até mesmo no pequeno mercado da base, ele tinha percorrido várias lojas de artigos militares no centro da cidade, selecionando o modelo mais leve com as melhores avaliações. Era o desejo de um avô que queria que o calçado assentasse perfeitamente no pé do neto. O ônibus passava por São Paulo, entrando em direção ao interior, à Brigada do Pantanal, a unidade que ele, enquanto comandante de região militar, havia dirigido pessoalmente, era como um filho para ele. Em particular, o local onde o neto servia era o Batalhão de Infantaria Mecanizada do 70 Grau, regimento, uma unidade de infantaria sob a brigada. Era o punho de elite da fronteira ocidental, onde o rugido das viaturas blindadas Guarani e dos tanques Leopard 1A5BR fazia a terra tremer. Ele de repente lembrou-se do tempo em que tinha sido recém-promovido a tenente. Naqueles dias, tudo que se tinha era um fuzil e algumas granadas. Comparado a essa época, o exército de hoje tinha evoluído tanto que parecia uma transformação celestial. Uma era em que tudo era baseado em dados, e o desempenho do equipamento determinava a vitória ou a derrota da batalha. Mas ele sabia que, por mais que o equipamento avançasse e o tempo mudasse, havia algo que nunca mudaria: o coração da pessoa que puxa o gatilho e agarra o manche de controlo. Próxima paragem, frente ao BIMEC do Regimento X. Ao ouvir o motorista anunciar a chegada ao destino, ele levantou-se do assento. O portão da unidade era muito mais severo e imponente do que ele se lembrava. Sob o lema "Missão dada é missão cumprida", os sentinelas e até mesmo os oficiais, usando capacetes balísticos e pistolas, movimentavam-se com frenesi. Claramente, algo muito importante estava a acontecer. Quando ele se aproximou do posto de guarda, um jovem capitão se aproximou, bloqueando-o educadamente, mas com firmeza. "Senhor, a nossa unidade está atualmente no período final de inspeção para a comenda presidencial e toda a área está sob o mais alto nível de alerta. Todas as visitas aos militares estão estritamente controladas. Pedimos a sua compreensão." Comenda presidencial. O general Pedro Albuquerque sabia o peso dessas palavras melhor do que ninguém. A maior honra que uma unidade militar poderia receber. Um período em que as equipas de avaliação de Brasília e do Ministério da Defesa estavam fisicamente presentes, examinando tudo, desde a prontidão de combate até a vida interna da unidade, como se estivessem sob um microscópio. Era uma regra não escrita que, durante este período, nem mesmo o general de divisão interferia no major batalhão. Um momento crucial, muito trabalho então. "Sou avô do cabo Lucas Albuquerque desta unidade. Já que vim de longe, não seria possível entregar apenas este pequeno presente?" General Albuquerque baixou ao máximo a sua postura, estendendo a caixa de coturnos nas suas mãos. No entanto, nesse exato momento, uma voz aguda e autoritária ecoou atrás deles.
Que barulho é este? Era um major de uniforme de combate impecável que saía de um veículo de comando. Um homem jovem com cerca de 40 anos, mas o distintivo de comandante do batalhão era visível no seu ombro. Na placa de identificação lia-se Sérgio Vasconcelos. Depois de ouvir o relatório da situação do capitão, ele avaliou o general Albuquerque de cima a baixo. O seu olhar não continha qualquer consideração humana. Apenas a frieza de quem via um erro a invadir a sua área de controlo perfeita. Senhor, o major Sérgio Vasconcelos deu um passo à frente e falou. A sua voz era cortês, mas o conteúdo era como uma faca. Como acabou de ouvir, estamos em pé de guerra neste momento. Isto não é um mero exercício, é uma situação real onde está em jogo toda a honra de um ano, ou mesmo desde a fundação da nossa unidade. O cabo Lucas Albuquerque está a desempenhar tarefas cruciais como condutor do blindado Guarani no exercício de avaliação principal. A sua caixa de sapatos pode distrair a concentração do cabo Albuquerque e esse pequeno erro pode reduzir a pontuação de avaliação de todo o nosso batalhão. O senhor entende isso? Ele perguntou, o senhor entende isso? Mas não era uma pergunta, era uma declaração arrogante. Vou ensinar-lhe a dura realidade militar que civis como o senhor não podem entender. O general Albuquerque não disse mais nada. Ele olhou profundamente nos olhos do major Sérgio Vasconcelos. Naqueles olhos, em vez de um senso de missão como militar ou afeição pelos seus subordinados, ardia apenas a ambição de sucesso e a preocupação com a sua própria capacidade. Um comandante que liderava um exército de aço, mas nele só se ouvia o barulho do aço a bater, sem calor humano. Eu entendo, major, que o senhor tenha bons resultados. General Albuquerque virou-se em silêncio. A caixa de coturnos nas suas mãos parecia estranhamente pesada. Ele dirigiu-se ao mirante da Serra do Pantanal, não muito longe do portão da unidade, com vista para o rio Paraná. Sentado no banco, ele olhava em silêncio para a fortaleza de aço rigidamente fechada, para o jovem major que a comandava e para o neto que lá dentro estaria a suar. O rio corria calmamente, como fizera durante milhares de anos, mas uma onda fria começava a levantar-se no coração do velho Parelhas de Ferro. O major Sérgio Vasconcelos entrou no seu veículo de comando VCP. Era sua fortaleza perfeitamente isolada da poeira e do ruído do exterior, onde só existiam os sons frios das máquinas e o fluxo de dados. No grande ecrã à sua frente, o cenário de batalha de todo o batalhão se desenrolava em tempo real. A localização de cada tanque e blindado, a quantidade de munição, o estado do combustível, até mesmo a frequência cardíaca dos condutores, tudo estava visualizado em dados azuis à sua frente. Para ele, a guerra não era mais um campo de caos lutado pela vontade ou coragem humana. Era um domínio da ciência, rigidamente calculado e controlado. Os soldados eram os instrumentos a tocar a sua grandiosa sinfonia, e ele era o maestro que dirigia tudo. Neste momento, os avaliadores de alto nível, enviados de Brasília e do Ministério da Defesa, observavam a execução em silêncio. A comenda presidencial deste ano, esse era o único bilhete para levar a sua carreira militar para o próximo nível. Relatório: 1 grau pelotão da Úmia Companhia. A garantia da 3 da colina está 15 segundos atrasada em relação ao tempo previsto. O motivo é, a sua voz exigia apenas informação, sem emoção. Pelo headset, ouviu-se a voz tensa do jovem tenente. Peço desculpa. O terreno estava mais macio do que o esperado e as lagartas patinaram, causando o atraso. O major Vasconcelos olhou para os dados de análise de terreno que apareciam noutro ecrã. Refuto. Os dados daquela área estão dentro da margem de erro de 3%. Julgo que é devido à falta de capacidade de manobra do senhor. O senhor está ciente de que esse atraso de 15 segundos diminuiu a eficiência do apoio de fogo de artilharia simulado das nossas forças em 5, 7%? Saiba que a sua pontuação de avaliação para o próximo trimestre diminuirá na mesma proporção. Fim. Ele cortou unilateralmente a comunicação. Desculpas, emoções, situações inesperadas, tudo isso era apenas ruído que os perdedores usavam. Apenas os dados diziam a verdade e o resultado provava tudo.
O incidente no portão já havia sido classificado como um dado anômalo e processado na sua mente. Pelo contrário, ele estava satisfeito. A avaliação da comenda presidencial incluía o procedimento de resposta em caso de tentativa de intrusão de estranhos. O seu batalhão tinha aparentemente recebido uma pontuação perfeita nesse item. Ele tinha provado quão robusto e razoável o seu sistema funcionava. O olhar decepcionado do velho, a preocupação do avô com o pé do neto, tudo isso eram apenas ilusões imensuráveis que não existiam no seu mapa de operações. Os seus olhos voltaram-se novamente para o ecrã que continha todo o campo de batalha. Todas as peças moviam-se de acordo com a sua intenção. A sua fortaleza de aço era perfeita. Estava convencido de que dentro desta fortaleza alcançaria a vitória mais brilhante. Ele não tinha a menor ideia de que a única variável fora do seu controle, a variável do coração humano, poderia desencadear um enorme furacão. Ele estava longe de sonhar que a sua maior fraqueza era a sua fé cega no sistema, que ele acreditava ser o seu maior ponto forte. Ele estava a desenhar a glória vindoura dentro da sua fortaleza, mas fora das muralhas, um vento tremendo, capaz de abalar a sua fortaleza até os alicerces, começava a soprar silenciosamente. O general Pedro Albuquerque estava sentado no banco do mirante da Serra do Pantanal. Através do binóculo, a ponte da travessia, símbolo da divisão, era fracamente visível. A terra que ele, enquanto jovem oficial, tinha defendido arriscando a vida e a morte, décadas atrás. Ele havia dedicado a vida a proteger esta terra e ganhar a alcunha de Parelhas de Ferro. As pessoas pensavam que a sua alcunha se devia à sua vontade de aço, que nunca recuava perante o inimigo. Mas para ele, o Parelhas de Ferro tinha outro significado. Era a promessa a si próprio de ser o escudo de ferro mais duro e confiável para proteger os seus subordinados das lanças e espadas do inimigo. Mas o que aconteceria se o escudo não conseguisse entender o coração das pessoas que protegia? O que aconteceria se a armadura de aço arrefecesse o coração quente que batia dentro dela? Não seria mais um equipamento de proteção, mas uma prisão autoimposta. O Major Sérgio Vasconcelos, que ele vira hoje, parecia estar preso numa prisão de aço perfeita que ele próprio havia construído. De repente, lembrou-se do general de divisão Otávio Dutra, que era agora o comandante da Brigada do Pantanal. Foi na época em que Otávio era coronel e ele era o comandante de região militar. Otávio Dutra era um dos melhores candidatos a comandante de regimento, com um futuro promissor. Um dia, Otávio Dutra apareceu no seu gabinete com o rosto lívido. Comandante, peço desculpa, terei de renunciar a este cargo de comandante de regimento. A sua esposa tinha uma doença grave e se não fosse operada de imediato, a situação seria crítica. Ele estava a desmoronar-se, dividido entre a honra militar e o dever de marido. General Albuquerque não o repreendeu. Ele agarrou a mão trêmula de Otávio Dutra e disse: Coronel Dutra. Ele pegou no telefone e deu ordens ao chefe de Estado-Maior. Concedam licença especial por tempo indeterminado ao coronel Otávio Dutra e suspendam a seleção do seu sucessor. Um militar feito de aço também enferruja num instante se o seu coração desmoronar. Antes de comandar a unidade, proteja a sua família. Essa é a sua primeira e mais importante missão de comando. Fique ao lado da sua esposa. Eu serei o responsável por manter este lugar seguro. Otávio Dutra chorou como uma criança na sua frente. Mais tarde, a sua esposa recuperou em segurança e ele cresceu para se tornar um dos melhores comandantes do Exército. Lembrando-se daquela memória, General Albuquerque olhou para o batalhão de infantaria mecanizada ao longe. O Major Sérgio Vasconcelos não era um homem mau. Ele poderia ser apenas um monstro capaz, mas perigoso, criado por esta era. Uma era em que a tecnologia e os dados dominavam os humanos. Ele era apenas um jovem perdido que não tinha encontrado um mestre para lhe ensinar o valor do coração no meio de tudo isso. Deixá-lo assim seria uma negligência do seu dever como veterano do Exército e como alguém que criou um subordinado como um filho, Otávio Dutra. A sua mágoa pessoal por não ter conseguido entregar os coturnos ao neto já não tinha qualquer significado. Esta era uma questão de salvar a alma de um jovem comandante e as almas dos muitos jovens que ele liderava.
Ele tinha de mostrar àquele jovem major que, mesmo dentro da sua armadura de aço, batia um coração humano. Decisão tomada. Ele tirou o seu velho telemóvel do bolso. Poucos nomes estavam gravados na agenda. Ele deslizou lentamente o ecrã e encontrou um nome. O general Otávio Dutra, que é como um filho para mim. O seu polegar enrugado pairou sobre o botão verde da chamada. Ele sabia que este telefonema seria uma tempestade gigantesca que abalaria a vida de um jovem oficial e toda a brigada do Pantanal. Mas às vezes, o aço mais forte é forjado no fogo mais quente. Ele pressionou o botão silenciosamente. Tururu, tururu. O sinal começou a voar através do vento de outono do Rio Paraná em direção ao coração da Brigada do Pantanal. Na sala de controle do quartel-general da Brigada do Pantanal, o grande mural de ecrãs exibia um fluxo constante de informações de toda a área. E no centro, o general de divisão Otávio Dutra observava atentamente as imagens transmitidas em tempo real. Era o local de inspeção para a comenda presidencial do Batalhão de Infantaria Mecanizada, liderado pelo seu comandante mais promissor, Major Sérgio Vasconcelos. O Major Vasconcelos está à altura da sua reputação, general. Nenhuma falha. O seu chefe de Estado-Maior, ao lado dele, disse e ele acenou silenciosamente. O comando do Major Vasconcelos era perfeito, como uma partitura bem escrita. Ele acreditava, sem dúvida, que o talento genial do Major Vasconcelos seria um recurso valioso para todo o Exército, para além da sua brigada. Foi nesse momento que tocou o telefone direto para o gabinete do general de divisão. O seu ajudante pessoal aproximou-se cautelosamente e sussurrou-lhe ao ouvido. General de divisão, é um telefonema pessoal, mas é do general Pedro Albuquerque. General Pedro Albuquerque! Ao ouvir esse nome, o coração do general Otávio Dutra afundou. A sua mente recuou décadas e o rosto de um homem infinitamente benevolente, mas inabalavelmente firme, veio-lhe à mente. Não era apenas um superior ou mentor, era a outra palavra para pai, aquele que lhe tinha segurado a mão no momento em que estava desesperado o suficiente para querer largar o uniforme e que visitara o leito da sua esposa doente. Por favor, todos saiam por um momento. Ele mandou sair todos os presentes na sala de controle e, com a mão a tremer, pegou no auscultador, endireitou a voz, mas as suas costas já estavam profundamente curvadas. Firme! General, aqui é Otávio Dutra, como tem estado? Do outro lado do auscultador, ouviu-se a voz do Parelhas de Ferro, que continha a profundidade dos anos, mas ainda soava clara e forte. General Dutra, desculpe incomodá-lo no meio do seu trabalho. Estou em frente ao portão do Batalhão de Infantaria Mecanizada da sua brigada agora. O quê? O quê? Em frente ao portão do batalhão? Como? Por que não avisou? Os olhos de Otávio Dutra escureceram. O seu benfeitor, que era como o céu para ele, estava sozinho na linha da frente da sua jurisdição sem sequer avisar. Foi o momento em que se apercebeu do quão descuidado e ingrato ele era. Não. A disciplina da sua unidade é impressionante. O jovem major comandante disse que as visitas são absolutamente impossíveis por causa da comenda presidencial. Ele é muito fiel aos princípios e parece ter um futuro brilhante. O senhor tem bom olho para as pessoas. As palavras eram um elogio, mas perfuraram o coração de Otávio Dutra como uma faca. Tem bom olho para as pessoas. Era uma repreensão de que o jovem comandante que ele escolhera estava a violar diretamente o ensinamento do mestre que o tinha visto como humano e o tinha salvo quando estava desesperado. Ele tinha manchado o rosto do seu mentor. Parece que fui um estorvo para a vossa importante avaliação. Eu só queria entregar os coturnos ao meu neto. Devo ir agora. Tenho uma boa avaliação. General! Ele gritou apressadamente, mas a chamada já tinha sido desligada. Otávio Dutra ficou a olhar para o vazio com o auscultador na mão. O seu rosto estava vermelho de vergonha, raiva e consternação para com o seu mestre. Assim que pousou o auscultador, saiu disparado do gabinete. Os seus olhos ardiam de fúria. Preparem o carro imediatamente. A sua ordem fez todo o quartel-general congelar. Chefe de Estado-Maior, comandante do 70 Grau Regimento, sigam-me agora mesmo para o Baimec. Chegaremos em 10 minutos.
ele acrescentou ao seu chefe de gabinete: diga ao Major Sérgio Vasconcelos, comandante do BEIMEC, para suspender todo o treino e vir para o portão principal. Quero ver a cara dele pessoalmente. O quartel-general da Brigada do Pantanal tornou-se o epicentro de uma enorme tempestade. E essa tempestade movia-se agora a uma velocidade assustadora em direção à cabeça de um jovem major que sonhava com a glória dentro da sua perfeita fortaleza de aço. O major Sérgio Vasconcelos sorria satisfeito para os dados que apareciam no ecrã do veículo de comando. Tudo estava de acordo com o seu cálculo. Os itens de avaliação da manhã estavam quase a atingir a pontuação máxima. Se continuasse assim, a comenda presidencial estava garantida. O tumulto no portão era apenas um pequeno incidente que já havia sido completamente apagado da sua mente. Foi então que recebeu uma chamada urgente da linha direta do comandante do regimento. Major Vasconcelos, houve algum problema no portão? Alguma reclamação de civil? A voz do comandante do regimento soava estranhamente ansiosa. Sérgio respondeu sem se importar. Não, senhor. Apenas lidei com um visitante civil de acordo com o regulamento. De acordo com o regulamento. Entendi. Fique de olho na situação. Era uma conversa inconclusiva, mas ele não se preocupou muito. No entanto, aquilo era apenas o prenúncio da tempestade. Poucos minutos depois, chegou uma comunicação cifrada diretamente da sala de controle da brigada. Era a voz fria, como o gelo do chefe de Estado-Maior. Major Sérgio Vasconcelos. Suspenda imediatamente todo o treino de avaliação e desloque-se para o portão. O general de divisão está a caminho pessoalmente. Não pergunte o motivo. Cumpra imediatamente. Suspender o treino, senhor? Sérgio duvidou dos seus ouvidos. Suspender o treino significava desistir da avaliação. Significava que todo o seu esforço que ele tinha apostado no seu ano, na sua carreira militar inteira, se desvaneceria num instante. Não vai confirmar? Eu cumprirei, senhor, ele respondeu quase gritando. A sua mente ficou em branco. Ao sair do VCP, os oficiais avaliadores que estavam com ele olharam-no com espanto. Ele não conseguia dar nenhuma explicação e entrou no seu carro, dirigindo-se freneticamente para o portão. Por quê? O que é que se passa? O seu cérebro racional não conseguia interpretar a situação. Foi então que o rosto do idoso que ele tinha encontrado no portão lhe passou pela mente. Aquele olhar profundo e calmo. Será por causa daquele velho? Não pode ser. Suspender o treino de uma unidade em avaliação para a comenda presidencial por causa de um único civil e o general de divisão vir pessoalmente? Quem diabos é aquele velho? Um inspetor secreto do governo? Ou um parente escondido do presidente? Era uma variável que nunca poderia ser calculada no seu mundo baseado em dados. Quando chegou ao portão, deparou-se com uma realidade muito mais terrível do que imaginara. O comandante do regimento já estava lá, com o rosto pálido. E, momentos depois, carros com estrelas, aqueles que ele tinha dedicado a vida a tentar alcançar, chegaram levantando uma nuvem de poeira. O general de divisão, Otávio Dutra, saiu do carro. O seu rosto estava contorcido não só pela raiva, mas por uma profunda tristeza e dor. Ele não olhou para a continência do comandante do regimento, mas apenas para um lugar, o mirante do outro lado da estrada. E, finalmente, o olhar do general de divisão dirigiu-se para ele. Nesse momento, Sérgio Vasconcelos congelou. Aquele olhar não era de raiva, era o olhar de profunda decepção de um pai traído que olha para o seu filho mais querido. O general de divisão Otávio Dutra não via o comandante do regimento a prestar-lhe continência, nem o major Sérgio Vasconcelos pálido que estava atrás. Nos seus olhos havia apenas uma pessoa, o seu benfeitor, sentado sozinho no banco do mirante do outro lado da estrada, parecendo o homem mais humilde e solitário do mundo. Ele caminhou resolutamente pela estrada em direção ao mirante, sem a mínima hesitação. O som dos seixos sob os seus coturnos era como o som do seu próprio coração a estilhaçar-se. Os comandantes que ficaram para trás apenas observaram esta cena surreal, em estado de choque. Finalmente, ele parou em frente a general Pedro Albuquerque. E no momento seguinte, o dragão que comandava toda a brigada do Pantanal
depôs todo o seu orgulho e patente. Ele bateu os calcanhares e fez a mais alta continência que um militar pode prestar. Em seguida, ele curvou-se profundamente. Como um escudo de aço que se desmorona perante o ferreiro que o criou, a sua voz tremeu violentamente, não com raiva, mas com arrependimento e tristeza. Firme, general! Essa única palavra fez o coração do Major Sérgio Vasconcelos parar. General, eu errei. Tornei-me um filho ingrato que pagou o favor de um benfeitor que é como o céu com inimizade. General, por favor, repreenda-me. Ingratidão, desonra. O Major Sérgio Vasconcelos não conseguia entender o significado dessas palavras, mas a única palavra general era suficiente para o seu mundo ruir. Aquele idoso não era um mero civil, mas sim um general reformado. Foi então que o comandante do regimento ao lado soltou um som quase como um gemido. Não pode ser o general Pedro Parelhas Albuquerque. Parelhas de Ferro. Esse nome era o outro nome de uma lenda que nenhum oficial do Exército poderia ignorar. O único comandante de forças binacionais da história. Uma história viva de meio século de vida militar. A lenda que criara a própria doutrina, o Major Sérgio Vasconcelos sentiu-se tonto e o céu e a terra viraram-se. O velho que ele tinha expulsado como uma variável não calculada nos seus dados era o arquiteto supremo do sistema do Exército Brasileiro. O civil que ele tentou ensinar por achar que não entenderia era aquele a quem o seu general de divisão chamava de pai e implorava por perdão. O seu orgulho de aço estilhaçou-se. O sistema e os dados em que ele acreditava eram apenas poeira diante do peso daquela confiança humana e da história. As suas pernas ficaram fracas, ele cambaleou para trás. General Albuquerque levantou-se e deu um tapinha silencioso no ombro de Otávio, que estava a soluçar. E em seguida voltou lentamente o seu olhar para onde estava Sérgio Vasconcelos. Naquele olhar não havia raiva nem desprezo. Era apenas o olhar profundo e melancólico de um ferreiro que olha para sua espada mais querida que se partiu no caminho. No momento em que o Major Sérgio Vasconcelos encontrou aquele olhar, ele não conseguiu respirar. A sua fortaleza de aço desmoronava-se silenciosamente, transformando-se em pó com apenas aquele olhar calmo. Sala de visitas da sede do Batalhão de Infantaria Mecanizada. O tempo parecia ter parado e o ar estava frio como gelo. General Albuquerque não falava e o general de divisão Otávio Dutra estava com a cabeça baixa, sem ousar olhar para o rosto do seu mestre. O Major Sérgio Vasconcelos, de pé, no meio da sala, era o único sobrevivente das ruínas onde tudo o que era seu tinha desmoronado. Finalmente, a voz baixa de General Albuquerque quebrou o silêncio. Major Vasconcelos, vi rapidamente o seu plano de operações há pouco. Para ser honesto, estava perto da perfeição, mais do que qualquer plano que já vi. O senhor é um excelente cientista. Essas palavras fizeram Sérgio sentir uma culpa ainda maior. Ele preferia ter ouvido uma severa repreensão. Mas, Major, a voz de General Albuquerque carregava um peso frio. O exército não é um laboratório e os soldados não são ferramentas experimentais para provar os dados que saíram da sua cabeça. Na sua fortaleza de aço, fria e perfeita, não havia uma lareira quente para partilhar os medos e a coragem dos soldados e para lhes dar um tapinha nas costas cansadas. Ele apontou para o seu peito e disse: esse é o coração do comandante e esse é o verdadeiro significado do Parelhas de Ferro que eu tentei defender a vida inteira. Ser o escudo de ferro mais duro para os seus subordinados, mas o interior deve estar sempre cheio de calor para os acolher. O aço sem alma é apenas uma peça de ferro fria e pesada, meu filho. Nessas palavras, o general de divisão Otávio Dutra, que estava ao lado, finalmente abriu a boca. A sua voz estava cheia de vergonha. Major Vasconcelos, o senhor ainda não sabe quem é o general Albuquerque. Quando eu era coronel, como o senhor, e a minha esposa estava à beira da morte, e eu ia deixar o exército, o general chamou-me e disse-me: a primeira missão de um verdadeiro comandante é proteger a sua família. Os olhos de Otávio ficaram vermelhos. Ele até visitou o leito da minha esposa e ficou a noite toda segurando a minha mão. Foi aí que percebi. Um coração quebrado
nunca poderá proteger uma unidade. Um comandante que não ganha o coração dos seus soldados perde a guerra, mesmo com as armas mais brilhantes. O general salvou a minha vida, não apenas a minha carreira militar. Só então Sérgio Vasconcelos compreendeu tudo. O quão tolo e limitado era o mundo em que ele estava preso. A perfeição que ele procurava era, afinal, apenas a proteção de uma fortaleza vazia, sem ninguém lá dentro. Eu não construí um exército. Eu construí apenas uma lata vazia, general. Peço desculpa. Ele desabou. General Albuquerque levantou-se, aproximou-se dele, segurou-lhe firmemente o ombro e levantou-o. O senhor é capaz de construir o melhor exército. Então, a partir de agora, use essa sua mente brilhante para entender primeiro o coração dos soldados. Grave o nome dos seus subordinados no mapa de operações. Memorize os seus rostos e ouça as suas vozes. Essa é a maneira de realmente pagar sua dívida a este velho veterano. O senhor entende? Sim, general, eu entendo. Gravarei isso nos meus ossos. O grito de Sérgio Vasconcelos já não era o grito de uma elite arrogante. Era a voz sincera de um ser humano que reconhecia a sua fraqueza numa montanha gigantesca e prometia um novo caminho. O cabo Lucas Albuquerque estava a enfrentar a maior crise da sua vida. Durante a inspeção do equipamento após o treino, foi descoberto um defeito muito pequeno no seu blindado Guarani. Os avaliadores diretos do batalhão anotaram seu nome e unidade e os seus superiores na companhia olhavam para ele como se o fossem devorar. Ele estava a ser acusado de manchar a comenda presidencial. Quando estava imerso no desespero, o sargento ajudante do batalhão correu apressadamente à sua procura. Cabo Albuquerque, venha comigo agora. O major comandante está à sua procura. É o fim. Lucas seguiu o sargento ajudante, resignado. A porta da sala de visitas da sede abriu-se e ele duvidou dos seus olhos ao ver a cena no interior. O major Sérgio Vasconcelos, que era sempre um objeto de terror, estava pálido como um fantasma. E o general de divisão, o comandante supremo da sua unidade, que ele só via na TV, estava de cabeça baixa em frente ao seu avô, como um filho a ser repreendido. No centro de tudo estava o seu avô. Lucas, a voz do avô, Lucas conseguiu finalmente voltar a si e aproximou-se. Tenho trabalhado muito. Como seus pés estavam a doer, comprei-lhe coturnos novos. General Albuquerque abriu a pequena caixa que estava ao lado. Lá dentro estavam os coturnos táticos, leves e confortáveis que ele tanto desejava. Nesse momento, o general de divisão Otávio Dutra interveio apressadamente. General, providenciaremos as mais recentes botas funcionais do Exército através do aprovisionamento militar. Não, general Dutra. General Albuquerque levantou a mão para o interromper e, olhando nos olhos de Lucas, disse: isto não é material militar. É apenas um presente de um avô para o neto que está a sofrer. Ao ouvir essas palavras, Lucas sentiu algo quente a subir-lhe ao peito. Com as mãos a tremer, ele pegou nos coturnos. O peso do coração do seu avô contido neles era muito mais pesado do que o peso dos sapatos. Foi então que ele finalmente percebeu a essência da força do seu avô. Não eram as estrelas no ombro ou o alto cargo. Era a sinceridade profunda e calorosa que primeiro considerava o coração das pessoas. Ele olhou sucessivamente para os coturnos, para o general de divisão, para o major batalhão e para o rosto do seu avô. O peso do nome Neto do Parelhas de Ferro assentava agora sobre os seus ombros como uma orgulhosa responsabilidade. Após a partida de General Albuquerque, a inspeção para a comenda presidencial do Batalhão de Infantaria Mecanizada foi naturalmente suspensa e adiada. O general de divisão Otávio Dutra deu duas opções ao major Sérgio Vasconcelos: ser transferido para outro local com desonra ou ficar e provar o que tinha aprendido. Sérgio escolheu a segunda. A sua mudança começou no dia seguinte. Ele reuniu todos os comandantes de companhia, de pelotão e os oficiais de logística. E, na frente deles, rasgou o seu plano de operações, que ele considerava perfeito, em pedaços. Até agora, isto tem sido a minha operação solitária. Mas, a partir de hoje, criaremos a nossa nova operação. Ele abriu um mapa de operações em branco e disse: a partir de hoje vou começar a comandar memorizando os vossos nomes, rostos e vozes. E quero que o senhor faça o mesmo com os seus soldados. A partir desse dia, Sérgio Vasconcelos mudou.
Ele já não olhava apenas para o ecrã no veículo de comando. Ele saía para o campo de treino Poeirento e visitava a oficina de manutenção coberta de óleo. Ele comia com os soldados no refeitório, ouvindo as suas histórias. Ele começou a aprender o campo de batalha novamente, com os pés e os olhos dos soldados, em vez de com a sua cabeça. Os soldados, que inicialmente se sentiam desconfortáveis e com medo, começaram a sentir a sua sinceridade. Um novo sangue, chamado confiança e comunicação, começou a circular na unidade que antes era mantida pelo medo e pelo controlo. O aço era frio, mas as moléculas que o compunham estavam lentamente a aquecer-se umas às outras. A unidade já não era uma máquina perfeita. Tornava-se um organismo gigantesco, ferido e que cometia erros, mas que se apoiava mutuamente e se levantava em conjunto. Meses depois, o batalhão de infantaria mecanizada foi novamente submetido à inspeção para a comenda presidencial. O treino foi muito mais difícil e imprevisível do que antes, mas o resultado foi surpreendente. O batalhão de Sérgio Vasconcelos demonstrou uma capacidade de resposta flexível e criativa e um trabalho de equipa avassalador que nenhuma outra unidade havia mostrado, conquistando a honra da comenda presidencial com a pontuação mais alta de sempre. No dia da cerimônia, o major Sérgio Vasconcelos disse na frente dos membros da unidade: "Esta glória não foi alcançada por planos perfeitos ou equipamento, mas pelo coração de todos nós que confiamos uns nos outros. E dedicamos toda esta glória a uma pessoa, o nosso grande Parelhas de Ferro, que nos vigia num lugar invisível." Naquela noite, na sua residência em São Paulo, General Albuquerque estava a ler uma carta do seu neto, Lucas. A carta estava cheia de uma escrita rude, mas poderosa. "Querido vovô, hoje a nossa unidade recebeu a comenda presidencial. O major comandante disse que toda esta glória era dedicada a uma pessoa que nos vigia num lugar invisível. Todos pensamos no vovô. Vovô, agora finalmente sei o verdadeiro significado da sua alcunha, Parelhas de Ferro. O escudo mais forte, mas mais quente. Eu também serei um dia uma pessoa forte que protege alguém, como o vovô. Firma, Lucas." General Albuquerque pousou a carta em silêncio e olhou pela janela para o rio Paraná que fluía pacificamente. O rio corria silenciosamente, abraçando tudo, como tinha feito durante milhares de anos. O Parelhas de Ferro tinha deixado o palco da história, mas o seu espírito fluía como um rio, forjando um novo aço no coração dos jovens militares desta terra. O sol estava a pôr-se, mas o coração do velho soldado estava mais tranquilo e reconfortado do que nunca. O escudo do Brasil estava, assim, a tornar-se ainda mais forte. Obrigado por assistir hoje. Se gostou do vídeo, por favor, inscreva-se e deixe o seu gostei.